Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, na paz do Senhor Jesus. Me encontro aqui com uma mensagem da parte de Deus. Mensagem essa que poucos pregam mais. Inclusive eu ia continuar uma leitura que eu estou fazendo de Provérbios, mas o Espírito Santo falou comigo. Prega sobre a minha volta. E aqui estou eu. É Bíblia. Não é inteligência artificial. Porque hoje o senhor abre um vídeo lá, o senhor não sabe se é o pastor, se é inteligência artificial. Se o senhor quiser ouvir um blue gospel, é só entrar na internet. Eu vou dar um alerta aqui para vocês. Eu não creio em adivinhação, em revelações, a não ser a da palavra. Então, mas eu vou revelar. Vocês, cantores aí, vai ficar para trás, viu? A inteligência artificial está botando quente. Com louvores enternecedores. Enternece. Só fica enternecido. Mas vamos ao que interessa. Senhor Espírito Santo, amado e querido Deus Filho, Deus Pai, Deus que criou os céus e a terra, que habita na glória na eternidade, mas que é com aqueles que o temem, que o respeitam, que esperam e que creem na Tua palavra. Eu peço a Ti, ó Senhor, que esta palavra seja revelada na mente daquele que ouvir esse vídeo, esta mensagem. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu vou falar, meu querido, minha querida, da volta de Jesus. Eu não vou explicar muito, porque vai ficar muito longo o vídeo. Simplesmente eu vou ler o que Jesus falou através do escritor Mateus. Mateus 24, o sermão profético, a destruição do templo. A profecia que já aconteceu várias vezes, mas tem essa que muitos teólogos, pastores que eu já vi, falam que não vai acontecer, que já aconteceu. Mas para mim vai acontecer, eu no meu entender, vai acontecer. Então, profético, a profecia a destruição do templo. Já foi destruído vários templos, né? O de Salomão. 2 vezes já foi destruído. E aí veio Jesus, né? Quando ele entrou em Jerusalém, ele falou, chorou por causa da destruição do templo. E aí alguém pergunta, quando vai ser? Porque ele falou que o templo seria destruído mais uma vez, mas em 3 dias seria construído. E alguém falou, mas como? Se ficou anos e anos para ser construído. Não sabiam eles que ele estava falando do templo, nossa mente, nosso coração, que Jesus ia ser crucificado em 3 dias ressuscitou. Então, o templo hoje é Cristo. Mas vamos fazer o templo, vamos reconstruir o templo, lá no Oriente, né? Estou sabendo, eu sou ruim de introdução, como eu não uso IA, nunca usei. Então vamos lá. Sermão profético, a destruição do templo. Eu vou ler, só vou ler, não vou explicar não muito, viu? Tendo Jesus saído do templo, da igreja, né? Jesus ia à igreja. Jesus participava de reuniões, Jesus pregava. É bom, senhor, a senhora, ir
as igrejas, para que não se afaste da presença de Deus. Porque lá o senhor vai ouvir palavra, o senhor vai ter comunhão com os irmãos, entre aspas, né? Então, a igreja é bom, mas a igreja é o Senhor e a Senhora. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele, os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse, não vedes tudo isto? Ah, está aqui, ó. Caramba, está em Mateus 24 que eu falei agora. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os amigos, né, quando sai da igreja, tem aquela rodinha, né, de irmãozinhos que chegam, pai, aí, irmão, como foi o culto, irmão, que maravilha, hein? Então, esses discípulos, que hoje são os amigos, né, se aproximaram de Jesus e falou do templo, porque a pregação foi sobre o templo. Ele começa no capítulo 23, é bom ler sempre o capítulo anterior. Eu, quando passo uma mensagem bíblica, eu falo, olha, sempre lê o contexto. Esse negócio de ler um versículo não funciona. Então, e falou os discípulos, o mestre e tal, e ele falou, olha, ele porém lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí eu estou agora no versículo 3 de Mateus 24, que fala o princípio das dores. Olha, eu só gostaria de ler, mas sempre eu estou dando uma introduçãozinha, viu? No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular. E lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda, da tua consumação do século. Que coisas? Mais uma vez eu falo para o senhor, para a senhora, leia o capítulo anterior de Mateus 24, que o senhor vai entender estas coisas que Jesus estava a falar. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Está acontecendo isso hoje? Meu querido, minha querida. Hoje nós temos super pregadores, super apóstolos, super profetas, profetisas. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Como o senhor, a senhora tem visto isso? Será que não tem sido enganado? Ah, Deus falou comigo, Deus mandou te dizer. Sai fora, meu irmão, minha irmã. Ó, quer instrução? Quer que Deus fale contigo? Lê a palavra. Geralmente é assim, né? Nós fala de Deus, né? Mas falar com Deus, falar com Jesus. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. E aí, meu querido, minha querida? Guerras. O planeta foi construído em guerras. A partir do momento que o pecado entrou no Éden, que Adão foi expulso, e que nasceu filhos e filhas, entrou em guerra. Começou lá com o irmão matando o outro, né? Caim matando Abel. E aí é guerra. É guerra, é só guerra. Lê a Bíblia. É só guerra. Então, olha, não se assustei. Porque, tá muita guerra, Jesus vai voltar amanhã. Sai fora, é papo furado. Porque é hora, ninguém sabe, né? Os sinais estão acontecendo da volta dele. Ó. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, mas ele fala, vírgula, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Aqui eu estou falando da vinda de Jesus. Viu? Ele não está voltando, ele vai voltar.
Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Isso sempre teve. Mas agora está levantando mais. Teve fome, Jacó saiu lá de Canaã, faminto, os filhos foram comprar alimentos no Egito, fome terrível. Isaac, uma fome terrível, queria sair, e Deus falou com ele, olha, fica aí, ele plantou e colheu 100 por um, plantava a semente, nascia 100. Então tudo isso aconteceu desde o começo, fome. Israel, que era Jacó, passou a maior fome com os filhos, com a família, as 12 tribos. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Temos guerra hoje no reino de Deus, pastores contra pastores, denominações contra denominações, minha igreja que é boa, etc, etc. Não estamos tendo? Está acontecendo. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Olha, pela palavra que nós estamos lendo aqui, o princípio das dores já está acontecendo. Muitos pastores, teólogos, dizem que não. No meu entender, está acontecendo. No versículo 3, está o princípio das dores. E aqui Jesus começa a falar, olha, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Meu querido, minha querida, eu estou falando muito rápido, não estou explicando direito, porque eu quero ler esse capítulo todo. Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Está acontecendo isso? Estamos tendo a tribulação? Alguém te persegue ao senhor, a senhora que serve a Cristo aí na tua própria casa? O senhor que é pastor, pregador, ou serve a Cristo, a senhora, tudo o que a senhora faz é escândalo, é acusada. É por isso que nós cristãos temos que saber o que come, o que bebe. E se quiser fazer alguma coisa que a senhora gosta de fazer, e a tua consciência não te acusa, que o senhor gosta de fazer, faça em oculto. Porque se o senhor fazer ao vivo, o senhor vai ser atribulado, o senhor vai ser perseguido. Nós estamos sendo perseguidos hoje até no orar, até no postar uma mensagem. Coríntios 6:9, o senhor não pode mais pregar. Leia lá o que está escrito. Quem herdará o reino dos céus? Entendeu, meu querido, minha querida? Se eu falar que eu não tenho nada contra um efeminado, eu não tenho nada contra um ladrão, contra um assassino, contra um impuro, contra um mentiroso, é problema deles. Mas se eu falar que estes não herdarão o reino do céu, eu vou ser preso. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, sereis perseguidos por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Está acontecendo isto? Está nas igrejas, nos templos, na política, em todo lugar está acontecendo isso, meu querido, minha querida. Vamos continuar. E levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Pô, como está tendo falsos profetas? Olha, eu vou falar uma coisa para o senhor e para a senhora. Tu quer um profeta fiel e verdadeiro? A inteligência artificial. Eu perguntei um dia a inteligência artificial, quem é Jesus? Pergunte lá para ele, para a inteligência, a IA, como fala,
quem é Jesus, o senhor vai ficar maravilhado. A senhora vai ficar maravilhada ao ver a inteligência artificial falar de Jesus como o Salvador, como o Senhor dos Exércitos, como o Rei dos Reis, e o senhor, a senhora, não consegue aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador da tua vida. Como é que pode, hein? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Se esfriou? Filhos não amam mais pai, pai não ama mais filhos. Ninguém ama mais ninguém. Presta atenção. E será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Ô meu querido, minha querida, tá aí. Enquanto a palavra de Jesus, enquanto todos, dependente de raça, de nação e de cor, não ouvir a palavra de salvação, não ouvir sobre Jesus Cristo, não ouvir aquela mensagem que diz: tem que aceitar o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da tua alma, porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário, foi Ele que se deixou crucificar, foi Ele que ressuscitou, foi Ele que levou os teus pecados, é Ele que está à destra do Pai, quer dizer, à direita, e que intercede por ti. É Ele que virá buscar a igreja. É através dele que o Senhor vai poder ter direito a entrar na morada do Pai. Tudo isso vai ser pregado. Sabe por quê? Eu vou pular um pouquinho aqui, porque agora me veio uma mensagem. Finalzinho, que eu ia ler capítulo de Mateus 24, depois eu continuo. Senão vai acontecer isso, olha. A parábola das 10 virgens, Mateus 25, leia. E me vê agora, olha. Para me terminar, olha. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ela para as bodas e fechou-se a porta. Quer dizer, aquela que está esperando Jesus, está vivendo os mandamentos, perdoando o teu próximo, saindo fora da mentira, saindo fora da bebedice, da glutonia, da ladroeira, saindo fora daquilo que não vem de Cristo. Este vai entrar, vou ler, e saindo elas para comprar, quem? Aqueles que vivem no mundão, vivendo na paz. Vai ficar desapercebido. Aqueles que vivem mentindo, odiando, vai ficar desapercebido da volta de Cristo. Chegou o noivo e as que estavam apercebidas, que é eu, o Senhor, a senhora que está a esperar a volta de Cristo, entraram com ele para as bodas, casamento, né? E fechou-se a porta. Presta atenção. Isso aí é para o senhor e para a senhora que não aceitou Jesus. O pecador, pecado nenhum, vai te afastar da salvação. Pecado nenhum, eu matei, eu roubei, eu assassinei, eu estrupei. Não vai te afastar da salvação. Porque se o senhor, a senhora, se arrepender e aceitar Jesus, vai ser salvo. O que vai te afastar da salvação é o senhor, a senhora, não crer que Jesus é o único Senhor e Salvador da tua alma. Isto sim vai te afastar da salvação. Porque de repente o senhor é religioso, o senhor cuida de asilos, o senhor dá esmola, o senhor patrocina tal, mas tu não, o senhor é o bondoso do planeta. Mas o senhor não aceitou Jesus Cristo. Então, vai perder a salvação. Mas o senhor é um assassino, é um matador, é o pior tipo de pessoa. Aceitou Jesus como único Senhor, Salvador da tua alma. Crê que Jesus é o Salvador.
o Senhor vai ser salvo. Então, ponha isso na tua mente. Não é porque eu sou pecador, o pior de todos, que não vou entrar no reino dos céus. Vai sim, se aceitar Jesus, se arrepender como o Senhor e Salvador da tua alma. Presta atenção. Mais tarde chegaram as virgens, nécia, quer dizer, aquela que não está nem aí, aquele que não está nem aí, que Jesus que nada, pá, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. O que tem acontecido? E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, festa, casamento, e fechou-se a porta. Depois que a porta fechava, eu ia continuar Mateus 24 sobre Noé, mas depois eu continuo. Vamos continuar essa leitura. Mais tarde chegaram as virgens, nécia, aquela, que não está nem aí, farrinha, danchinha, prostituiçãozinha, mentirinha, ladroagemzinha. Tá brincando? Vai acontecer isso, olha. Eu estou lendo aqui, ó. As 10 virgens. Mateus 25. Eu pulei um pouquinho para eu terminar agora, senão vai ficar muito longe o vídeo. Presta atenção. Vou repetir. Mais tarde chegaram as virgens, nécia, exclamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Tá pronto a ouvir? Tu acha que depois que a igreja foi arrebatada, que poucos não crê, muitos não crê, mas aqueles que crê vão entrar nas bodas, vai subir. Mas ele respondeu, é verdade, vos digo, que não vos conheço. E agora vem um resumo, meu amigo, olha. Quem estava falando esta palavra aqui é Jesus, só que agora narrada por Joaldo Gomes, pior de todos, pior pecador do mundo, porque eu sou egoísta, sou prepotente, sou soberbo. Então sou um pecador. E como sou soberbo? Mas ele respondeu, em verdade vos digo, que não vos conheço, vigiais, pois porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Meu querido, minha querida, Mateus 24 fala do dilúvio lá. Quando foi fechado por fora a porta da arca, não entrou mais ninguém. E foi avisado 120 anos. Quando Deus chamou Noé, ele mudou a quantidade de anos. Deu 120, que o homem vivia 900 anos, 600 anos, 800, 900. E Deus falou, por causa do pecado do homem, eu vou mudar para 120 anos. Eu tirarei. Então, 120 anos Noé, eu creio, nesse período, cuidou da arca. Falando de Jesus. Falando que ia ter o dilúvio, ninguém acreditou. Trazendo para hoje, tem 2000 anos que é pregado a volta de Jesus. Ele vai voltar. Só que, mas ele respondeu, em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiais, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Meu querido, minha querida, vou parar por aqui. Eu tenho falado para pessoas, parentes, amigos, conhecidos, pessoas que faz parte da minha vida. Aceita Jesus. Joaldo, eu tenho minha religião. Eu sou tal, eu sou tal. Um dia eu falei para um amigo, rapaz, o que adianta o cara ser pastor, ser isso e aquilo? Eu não sou nada disso, mas eu sou bom, eu dou isso, dou aquilo, eu patrocino isso. Já falei para vários amigos, e eles me vieram com essa resposta. Mais uma vez eu preso, o teu pecado
seja ele o tamanho que for, não vai te afastar da salvação, do reino dos céus. Porque se o senhor aceitar Jesus como único Senhor e Salvador, se a senhora aceitar Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, pai, filho, que aceitar Jesus, não importa o tamanho do teu pecado, a maldade do teu coração, mas se o Senhor aceitar Jesus como único Senhor e Salvador da tua alma, tu vai ser salvo. Pecado nenhum. Agora, com toda a tua bondade, patrocinando obras e obras. Mostra a tua fé com obras, que eu mostrarei a minha fé sem obras. Tem Recife lá, né? Se eu não me engano é em Tiago. Vamos deixar isso de lado. Meu querido, minha querida, com toda essa obra boa que tu está a fazer, doando milhões, milhares de dinheiro, dólares, ou visitando asilos, cuidando de órfãos, de viúvas. Ah, mas Jesus falou lá que eu tenho que cuidar do órfão. Isso é obrigação de todo ser humano. Se o senhor, a senhora não aceitar Jesus, não vai entrar no reino dos céus. Então aceita Jesus Cristo, meu querido, minha querida. Oh, rapaz, deixa de religiosidade. Aceita Jesus como o único Senhor e Salvador da tua alma. O início era o verbo se fez carne. Está lá em João, o Evangelho. Vieram para os seus não aceitaram. Mas todo aquele que o aceitou, a esse deu-se o poder de ser chamado Filho de Deus. Porque não nasceu nem da carne e nem do sangue, mas da água e do Espírito. Quer dizer, aceitou Jesus, se batizou. Então, meu querido, minha querida, eu não vou ser salvo porque eu sou pecador. Se volta para Cristo, aceita Jesus que a tua salvação está garantida. Bateu, Senhor, abre-nos a porta, estava fechada. Eu morri agora a minha família vai, quando eu morrer, eu vou lá pro limbo, ficar pagando meus pecados, a minha família vai mandar rezar a missa de 7º dia, de 30º dia, de ano, dia. Não vai dar em nada, porque depois que morre já era. Eu não soube me expressar. Eu sou ruim de me expressar. Aceita Jesus. Eu vou continuar com essa leitura de Mateus 24, viu? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te peço que todo aquele, aquela que está ouvindo esta mensagem, que seja tocado por esta palavra. Meu amigo, minha amiga, deixa de ser bobo, espertinho, seja simples. Aceita Jesus como o Senhor e Salvador da tua alma. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sejam abençoados, no nome de Jesus.